de trânsito na Avenida Prestes Maia. Um dos jovens ficou gravemente ferido e ambos foram levados ao hospital sob escolta policial. Momentos depois, um homem foi preso após realizar transações bancárias com o cartão da loja. Tanto o cartão roubado quanto o celular dele foram apreendidos. Na sequência, um adolescente foi localizado com a moto roubada e acabou apreendido. Até agora, um homem foi preso e 3 jovens foram detidos. Policiais da delegacia responsável pelo caso buscam agora os outros comparsas que conseguiram fugir. Até o momento, 2 motos foram recuperadas e a suspeita é de que os veículos seriam levados para um desmanche na região do Campo Grande. 10 da manhã, 15 minutos, a Guarda Municipal de Hortolândia conseguiu prender um motorista suspeito de atropelar uma menina de 7 anos e fugir sem prestar socorro. O acidente foi na última segunda-feira, no bairro Vila Real, e a prisão foi na tarde de ontem. Foi ali na região do Parque Hortolândia que esse homem foi localizado durante uma abordagem realizada pela Guarda Municipal. Os GMs identificaram que o condutor do veículo apresentava fortes sinais de embriaguez. O automóvel estava com a placa cadastrada no sistema de identificação por câmeras desde a data do atropelamento. Isso facilitou o alerta que chegou até a central e acionou a viatura mais próxima da ocorrência. Caso registrado na Polícia Civil. Como é que tudo aconteceu? Uma câmera de monitoramento que você pode conferir no portal bandmulti.com.br flagrou o exato instante em que o motorista atropelou essa criança e foi embora. Isso aconteceu na rua Comendador Bartolomeu, no bairro Vila Real. A menina foi encaminhada à unidade de pronto atendimento Nova Hortolândia. Felizmente não teve ferimentos mais graves, recebeu atendimento após a chegada à unidade, mas ficou com machucados pela perna, no joelho, no calcanhar e ainda está se recuperando agora em casa. O caso segue em investigação e agora ele vai responder pela embriaguez ao volante no flagrante da Guarda Municipal de ontem e pelo inquérito já aberto da omissão total de socorro, que é um crime previsto no Código Penal. Se você provoca um acidente, se você causa um atropelamento, você pode até não ter tido culpa naquilo, que não é o que parece nessa história. Mas você tem a obrigação de parar e prestar o atendimento. Isso falando de lei, né? Agora falando de caráter, se você atropela uma criança, se atropela um animal na rua, você já fica mal, você já se sente a pior pessoa do mundo, quer levar o quanto antes para o veterinário. Agora imagina o cara atropela uma criança de 7 anos e vai embora como se nada tivesse acontecido. Agora ele responde e está à disposição da Justiça. 10h18, a Polícia Federal realizou nas últimas horas uma operação de combate ao tráfico internacional de mulheres. Pessoas aqui da região do interior paulista que eram cooptadas para o que pareciam ser trabalhos com valores surreais na Europa. Chegando lá, descobriam que elas passariam por uma verdadeira escravidão, quase sempre com finalidades para crimes sexuais. Lucimeire Ramalho está acompanhando esse trabalho e traz as informações a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, mais uma operação da Polícia Federal, desta vez coordenada pela Polícia Federal na capital paulista, que já vinha investigando esse grupo. O foco da Operação Alícia, Heitor, é desarticular uma organização criminosa que aliciava mulheres aqui no Brasil, mandava essas mulheres para a Espanha para fins de trabalho de exploração sexual. Eles faziam aqui então todo o trabalho, né? Chegavam nessas mulheres, convenciam essas mulheres a aceitarem o trabalho, né, ir para a Espanha, prometiam aí várias coisas, compravam a passagem aérea e assim que essas mulheres então chegavam na Espanha, que iam descobrir aí, né, passavam aí então por ameaças e condições degradantes, tudo a fim para o fim, né, aí da exploração sexual dessas mulheres. Por meio dessa investigação, a Polícia Federal de São Paulo chegou aí a várias informações, pediu autorização na Justiça para o cumprimento dos mandados. No total, Heitor, 8 mandados de busca e apreensão e outros 4 de prisão autorizados pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. As cidades, Heitor, capital paulista, Ubatuba, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro,
E aqui na nossa região, mandados cumpridos em São Pedro e também na cidade de Jundiaí. E a Interpol, trabalhando junto com a Polícia Federal aqui do Brasil, viu, Heitor? Cumpriu também aí 2 mandados de prisão na cidade de Álava, na Espanha. 2 pessoas também que faziam parte do grupo foram presas na Espanha. Essa operação, Heitor, da Polícia Federal de São Paulo é feita em cooperação com a Polícia Nacional da Espanha, por meio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e também ao contrabando de imigrantes. E é um trabalho que já vem tendo resultados bem positivos, viu, Heitor? Só no mês de junho, para a gente ter uma ideia, as autoridades espanholas libertaram 33 mulheres que eram mantidas em situação de exploração sexual. Dessas 33 mulheres, 28 delas eram brasileiras e que foram libertadas por meio desse trabalho e dessa cooperação da Polícia Federal aqui no Brasil com a polícia também na Espanha. A Polícia Federal de São Paulo, viu, Heitor, acredita que esse grupo, né, essa organização criminosa aí tem obtido cerca de 40 milhões de reais com o tráfico de pessoas, valor que já foi solicitado pela Polícia Federal à Justiça que seja bloqueado. Se já foi cumprido, esse valor já está bloqueado. E a gente vê a importância desse trabalho, né, Heitor? A gente sempre fala a respeito desse tipo de trabalho da Polícia Federal e sempre tem informação a respeito, né, dessas mulheres que acabam saindo aqui do Brasil, muitas vezes com ali a esperança de trabalhar fora, de ganhar um pouco mais, com o trabalho que elas acham que vai ser e quando chegam lá é outra coisa totalmente diferente. Então é preciso desse trabalho da Polícia Federal para acabar com essas organizações criminosas que prometem tudo e chega lá, não se tem nada, e as mulheres também ficarem atentas a isso, né, Heitor? Não acreditar em qualquer informação que é passada, qualquer promessa do que vai ter lá fora, verificar direitinho para não cair em golpes como esses, né? Eu volto aí com você, Heitor. Agora sim. Muito obrigado a Lucimeire Ramalho. Ela segue acompanhando essa investigação por parte da Polícia Federal aqui do Brasil e com desdobramentos na nossa região. 10h22. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente atualiza você sobre o estrago feito na capital paulista depois de chuvas associadas a fortes ventos que também atingiram outras regiões do estado de São Paulo. Interior paulista tem ocorrência em Campos do Jordão, onde infelizmente uma pessoa morreu depois de um deslizamento de terra. A gente tem atualização desse e de outros assuntos e o cenário para Campinas e a região metropolitana nas próximas horas. Ontem a chuva não veio com todo esse impacto, felizmente, para cá. O vento não passou dos 30 km por hora. Mas será que isso se repete nessa quinta-feira? A gente traz esses e outros assuntos em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã.
O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 26 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, atualizando com as informações mais quentes. Como está São Paulo nesta quinta-feira, capital paulista, para você que segue para lá. Já se prepare, porque São Paulo amanheceu com mais de 1,5 milhão de imóveis sem energia e assim segue até este momento. O mapa da energia da Enel mostra um número exato, 1.542.030 clientes sem energia já no início desta manhã. A Defesa Civil está pelas ruas depois de uma quarta-feira caótica com ventos que chegaram a atingir a marca de 96 km por hora. A força do vento causou sustos e grandes prejuízos em outras regiões. O motorista de aplicativo que passava pela Avenida Brasil, na zona oeste de São Paulo, relatou que uma árvore caiu em cima do carro dele durante o vendaval. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. No ABC Paulista, o município de São Bernardo do Campo sofreu estragos também depois que o teto de um combustível, ou de um posto de combustíveis, foi arrancado pela força do vento. A medição feita pelo Corpo de Bombeiros chega a essa velocidade dos 96 km por hora e lá na capital a Defesa Civil contabilizou 26 chamados para deslizamentos ou desmoronamentos. Somando também os casos do interior paulista, a situação mais grave é em Campos do Jordão, onde um deslizamento de terra foi registrado e infelizmente uma pessoa morreu. Vamos começar a falar sobre esse assunto. Já temos conosco o repórter Matheus Agostinho para um primeiro panorama de como a cidade amanhece com essa triste notícia numa cidade turística aqui do estado de São Paulo. Matheus Agostinho conta tudo pra gente a partir de agora. Uma vítima de um deslizamento foi localizada em Óbidos, sobre os escombros de um imóvel localizado no bairro Alto da Vila Inglesa, aqui em Campos do Jordão. A Defesa Civil informou ainda que 3 moradias vizinhas foram interditadas preventivamente. Ainda há risco de novos deslizamentos e colapso estrutural. As equipes da Prefeitura, inclusive, acompanham e monitoram não só a área do bairro, mas toda a cidade, que ainda está sob alerta. Os ventos aqui em Campos do Jordão chegaram a 45 km por hora durante a madrugada. Ontem choveu forte também aqui na cidade. Houve registro de queda de árvore em 5 bairros. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado ao Marcos Agostinho. Campinas registrou uma pequena chuva ontem em alguns bairros, nada muito forte. Nesta manhã, agora às 10h28, as temperaturas na casa dos 26 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. A umidade relativa do ar está em 59% e o vento na casa dos 25 km por hora. Vento é forte, mas nada comparado à possibilidade que chegaria na casa dos 90 km por hora para nossa tranquilidade.
Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Finalmente o sol reapareceu aqui na região, então hoje a gente vai ter um dia de tempo firme, sol predominante, calor, e a máxima hoje deve chegar ali aos 30 graus, principalmente no período da tarde, comecinho da noite. Isso por conta da entrada de uma massa de ar mais seco, que é o que vai manter essas condições de sol durante todo o dia na região. Não temos previsão de chuva para hoje, a sensação é essa mesmo de calor, típico do mês de dezembro, mas apesar desse cenário de estabilidade na chuva, vale lembrar que a gente ainda tem o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia para vendaval aqui na região, com previsão ainda hoje de rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora. Com isso, então, há risco de queda de árvore, de estelhamento de construção e outros danos em estruturas e plantações. Agora, dias de sol nos próximos dias, os ventos devem perder a intensidade, porém, o tempo instável já deve retornar amanhã. Foi só uma pausa no dia de hoje. Amanhã, expectativa de chuva. Pancadas de chuva ali no período da tarde. As temperaturas ainda ficam entre 29 e 30 graus de máxima. Mas o final de semana, a previsão é do retorno do tempo bem instável, com chuvas previstas principalmente no período da tarde. Então, recomenda-se aí, principalmente no período de sábado e domingo, ficar atento aos avisos da Defesa Civil. Vamos voltar ao Vale do Paraíba. Quem está conosco neste momento é a Thalita Camargo, porque acaba de ser atualizada a informação com a confirmação de quem é a vítima desse deslizamento de terra e o cenário para boa parte do interior paulista nas próximas horas. Thalita Camargo, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão, ele foi acionado por volta das 11 horas da manhã de ontem, porque teve um deslizamento de terra numa área da encosta aqui no município, que fica na Vila Britânia. Eles receberam a informação que tinha a possibilidade de haver uma vítima soterrada. Segundo a corporação, a área de busca tem cerca de 10 metros quadrados. No início da tarde, a equipe informou que não conseguiu contato com o morador e que havia a informação de que ele teria permanecido no imóvel durante a noite anterior ao deslizamento. Quando foi por volta das 7 horas da noite, a Defesa Civil confirmou que localizou o corpo do morador de 51 anos. Ele era catador de reciclável aqui no município de Campos do Jordão. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuvas e também os fortes ventos, fora a área de risco que o imóvel se encontra, eles causaram o deslizamento. Outras duas casas que ficam ao lado do local, elas foram interditadas pela Defesa Civil. A Defesa Civil está assistindo os 8 moradores dessas residências e encaminhou todos para a Prefeitura Municipal, para abrigos da Prefeitura Municipal. Muito obrigado a Thalita Camargo. Ocorrências também que vão chegando de boa parte do estado de São Paulo. A rodovia Mogi-Betioga, segundo a concessionária CNL Novo Litoral, teve ocorrências de quedas de árvores em alguns trechos da serra. Elas foram removidas, não há necessidade de interdição nesse momento e não houve registro de vítimas. Ocorrência que contou também com o apoio do Corpo de Bombeiros. Ainda nas últimas horas, também um acumulado de chuva muito alto, mas principalmente dos ventos. Ventos que também derrubaram a estrutura de um posto na cidade de Osasco, Grande São Paulo. E a Defesa Civil do Estado, Nath Luquezzi, divulgou o balanço até às 8 horas da manhã dos ventos mais fortes já desta quinta-feira, ou seja, ontem São Paulo registrou vento de quase 100 km por hora, mas hoje a situação não está muito diferente em boa parte do estado, não. Sim, começando com a maior registrada, né? A maior cidade registrada em Itatinga, 74,8 km por hora. Cachoeira Paulista registrou aí 66 km por hora. São Paulo, Congonhas, 64,8 km por hora. Cidade de Santos, 64,4 km por hora. Em Caraguatatuba, 66 km por hora. Em São José dos Campos, quase 54 km por hora, e em Bragança Paulista, 51 km por hora. E olha que nem chegamos no verão, hein? Estamos ainda esquentando o período mais chuvoso e que as autoridades precisam ficar atentas e já começar a fazer o serviço agora. Eu tenho falado isso desde agosto, setembro, já está na hora de fazer
as obras necessárias. Não dá para deixar para depois, não dá para esperar o estrago acontecer para dizer que não aguardava uma chuva típica, um vendaval fora do padrão. Tem que realizar o trabalho enquanto ainda dá tempo de proteger a população. Porque senão acaba virando uma procrastinação também do poder público. Você sabe que procrastinação é uma palavra difícil para algo que muita gente faz no dia a dia. Esse é um dos temas para quem de repente já está olhando aquela lista de resoluções do fim do ano. Nath Luquez, me conta uma coisa. Chegando dezembro, virada para janeiro, você faz aquela listinha do que você vai fazer no ano seguinte? Faço, sempre faço. Quantas metas você cumpriu esse ano? Acho que nenhuma, você acredita? Tem uma que eu faço todo santo ano, eu não consigo cumprir de jeito nenhum. Vou perguntar até aqui pro nosso entrevistado, que é parar de roer unha. Todo ano tá na minha lista e não consigo. E tua unha tá como agora? Tá roída, não é? Geralmente a promessa é de que segunda-feira a gente começa a mudar os hábitos. Segunda-feira eu começo uma atividade física, segunda-feira eu começo a fazer uma dieta. Só que parece que essa segunda-feira nunca chega. E agora? Se a gente trocasse a ideia do na segunda-feira a gente faz pelo comece o quanto antes. Comece pela sexta-feira. A arte de iniciar mudanças sem esperar o momento perfeito. Essa é a proposta do livro escrito por Flávio Rabetti, que será lançado amanhã aqui na cidade de Campinas, para a gente ter essa reflexão e o caminho para que as pessoas consigam mudar os hábitos sem precisar ir jogando o objetivo lá para frente. E o nosso convidado está presente aqui nos nossos estúdios, Flávio Emílio Rabetti, autor do livro Comece pela Sexta-feira, a arte de iniciar mudanças sem esperar o momento perfeito. Flávio, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse lançamento, desse livro que foi bem estudado, demorei um tempo para praticar esse livro. Então, tudo que consta nele foi praticado, foi estudado, para fazer com carinho aí, para ter um objetivo simples. Chegar nas pessoas, elas estudarem esse livro, ler as histórias que contém no livro e mudar os seus hábitos para melhorar de vida, alcançando em seus objetivos, como a Nath aí que quer parar de roer unha. Agora, me diga uma coisa, quando você teve a ideia do livro, você não procrastinou para começar a escrever não, né? Não procrastinei, mas já procrastinei em muitas coisas, Heitor. E foi com base nisso, com base nesses estudos, que eu pensei, primeiro eu tenho que ser espelho e tenho que praticar o que eu estou estudando aí. É um material muito interessante, de muito estudo. E aí eu fui ao longo do tempo praticando, sendo espelho, e falei, agora está na hora. Para escrever, não demorei muito para redigir as histórias, contar um pouco aí sobre a neurociência, o que ela tem atrás da procrastinação, né? Somos aí seres complexos, né? Somos pessoinhas muito difíceis de lidar. Então, não existe um manual, Heitor e Nath, que fala, olha, 10 passos para ser feliz, 10 passos para emagrecer. Cada um tem a sua complexidade. Às vezes as pessoas precisam até de acompanhamento médico para isso, né? Então é isso que eu trago no livro. A pessoa vai se reconhecer, vai saber aonde ela está errando e com base nisso e com base nesse método apresentado no livro, ela vai conseguir crescer aí e atingir seus objetivos de forma natural. Flávio Emílio Rabetti, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes, é atleta, advogado e gestor público. É formado e tem todo um embasamento científico no trabalho para desvendar os mecanismos da alta performance humana. Ele tem pós-graduação em Neurociência Aplicada, Produtividade e Performance Humana pela PUC Campinas e pela PUC do Paraná. E agora lança o livro Comece pela Sexta-feira, mas hoje é quinta e você pode fazer a sua pergunta, Nath Luquez. O nosso cérebro, ele funciona muito com aquele sistema de recompensa. Eu fiz, eu gostei. E aí a gente tenta adiar as coisas que são ruins, que geram ansiedade, desprazer. Você acha que a rede social, ela atrapalha nesse quesito? Porque é o tempo inteiro várias recompensas, o nosso cérebro vê vídeos de 15 segundos e aí, na hora que a gente vai fazer algo que às vezes não é tão interessante, mas que a gente precisa fazer, parece que a gente não consegue, a gente procrastina. Ótima pergunta, Nath.
ela envolve muito a dopamina. Quando você fala aí desses vídeos de 15 segundos, esses reels, né? Inclusive, vou dar um spoiler para vocês aqui. A segunda história da primeira parte desse livro é a história do Heitor, não é o nosso Heitor aqui, não. É o Heitor, um menino viciado na internet, viciado na rede social. Ultimamente eu tô assim também. Do qual ele não percebe o quanto que isso está fazendo mal para ele, né? E tem todo aí um trabalho que o Heitor está fazendo, construindo de malefícios para sua vida com base na rede social, com base nesse vício em gerar essa dopamina que a rede social causa às pessoas, né? Aqui você tem algumas das partes divididas no livro. O Despertar, por que sua vida não pode esperar pela segunda-feira? O Antídoto, a vida que floresce nas sextas. E o Método, a ciência do começo. Ou seja, ele usa histórias, tanto pessoais suas, Flávio, quanto também histórias que você conhece pelo mundo, pela vida, para servir de inspiração para quem precisa desse chacoalhão, é isso? É isso mesmo. A primeira parte do livro, Heitor e Nath, eu trago histórias de pessoas que não conseguiram vencer essa procrastinação. Vamos lá, mais um spoiler para o pessoal ficar curioso no livro. Na primeira parte eu trago a história do Marcelo, um cara que profissionalmente ele se deu muito bem. Ele foi para fora do país, que era um sonho, morar na Austrália, mas ele esqueceu de um detalhe, não cuidar da sua saúde. E com base nisso vem os resultados que o Marcelo teve por conta de não estar cuidando da sua saúde. Na segunda parte do livro eu já trago histórias que são histórias que as pessoas conseguiram criar esses hábitos, conseguiram ter novas rotinas na sua vida e foram exitosos enquanto a isso. E na terceira eu consolido tudo isso apresentando uma metodologia para que as pessoas possam aí estar se conhecendo e com base nesse conhecimento elas começarem a aplicar na sua vida esses novos hábitos. Para quem é imediatista, porque tem a pessoa que adia e tem a pessoa que é imediatista e ela cansa, ela faz aquilo uma semana e cansa. Essa pessoa imediatista, ela também tem que mudar esses hábitos? Tem. O imediatista, o problema dele é que ele não sabe construir esses hábitos em rotina. E aí quando você começa e você perde essa motivação que o imediatista tem, ele cansa e não pratica mais aquela ação, né? Aquele hábito dele. Vou dar um exemplo, Nath, para ficar claro. Quando uma pessoa ela é ofendida ou ela se sente mal por não estar bem com o corpo ou não sabe um idioma e está numa reunião do qual foi chamado a atenção por conta disso, no segundo momento ela vai pensar em correr atrás desse prejuízo. É como se colocasse a mão numa chapa quente. Você coloca a mão e você tira na hora. É isso que ela sentiu naquele momento. Só que na hora que essa dor passa, você esquece. E aí você volta no mau hábito novamente. Por isso que ela tem que construir rotinas. Colocar um plano A, um plano B e ir construindo isso no dia a dia. Porque essa dor da pessoa, enquanto passar, ela já volta para o péssimo hábito que ela estava. Ela não vai voltar para o curso do idioma lá, um exemplo que um inglês, ou não vai fazer mais atividade física, porque ela esqueceu daquela dor que ela sentiu naquele momento. Nós estamos conversando com Flávio Emílio Rabetti, autor do livro Comece pela Sexta-feira, a arte de iniciar mudança sem esperar o momento perfeito. Livro que será lançado amanhã às 18h30 na Livraria Pontes, que fica na Rua Doutor Quirino, número 1223, 1223, no centro de Campinas. Publicação que também estará disponível nas plataformas digitais de venda. Então, na primeira parte do livro, você entende por que precisa mudar esses hábitos e como é a mentalidade de quem conquistou essa mudança. Essa é a segunda parte. Aí vem a terceira parte, que é o faça você mesmo. E aí dá para começar já pela sexta-feira a ter essas mudanças? A sexta-feira veio da ideia, como você iniciou aí no começo, a pessoa quer mudar para segunda, aí agora a gente no final do ano, né, fala, eu vou começar em janeiro, agora dezembro não dá mais tempo. Carnaval é próximo em fevereiro, né? Acho que é ali em meados de fevereiro. Sim, dia não, 13. Vou para depois do Carnaval agora. Aí chega, agora vou depois da Páscoa. E já está no meio do ano e a pessoa não começou, né? Então a ideia de começar comece agora, comece pela sexta-feira, porque a sexta-feira geralmente é aquele dia que a pessoa está entregando e não quer saber mais de criar novos hábitos ou compromissos, né? É a quebra de mentalidade mesmo. E aí eu tive essa ideia de colocar esse nome para chamar a atenção das pessoas nesse sentido. Eu imagino que durante o processo de escrita você lidou com alguns bloqueios criativos. E acho que todo mundo lida com isso, nem todo dia a gente está bem.
E aí, como que você fazia para continuar escrevendo, para continuar e não procrastinar aquele dia? Então, Nath, eu gosto muito de fazer atividade física e uma delas é correr. Quando eu senti esse bloqueio, na corrida que eu tenho muitos insights. Eu não gosto de correr. As pessoas, você gosta de correr sozinho? Eu gosto. Porque parece que para mim as ideias vêm com esse tipo de atividade. E aí eu ia correr. Marcava para correr, ia correr e começava a ter novamente as ideias. E tem que voltar. Aí voltava sentado e fazia normalmente. Dava uma oxigenada, né? Isso. As plataformas digitais hoje são uma forma de você também ter acesso a esse conteúdo. Como é que é hoje o desafio de você lançar um livro físico sabendo que as livrarias cada vez mais são raras, grandes redes já não existem, como a FINAC, outras estão diminuindo, como a Livraria Saraiva, a Livraria Cultura, elas estão cada vez mais raras. Mas sabendo que isso daqui pode ser eternizado através de algo impresso, algo que passa de uma geração para geração. Como escrever para uma geração que não tem o hábito de ler, ainda mais fisicamente no papel? É um desafio. A gente estava falando aqui fora do ar, né? O quanto que é importante a leitura e quanto que o brasileiro tem que criar esse hábito, né? É um desafio. A gente aqui, eu acho que o Heitor Canati já é da era digital, eu sou da era analógica ainda, né? Que bom, fico feliz com essa impressão deste apresentador. Para mim, no papel, Heitor, ler, pegar um livro, sentir o cheiro do livro, ter essa sensação ainda é muito bom do que... Eu tenho um Kindle lá que eu uso para dormir, sabe? Que você coloca 2 páginas para dormir ali e pronto. Mas ainda tenho isso e quero levar isso para os mais novos, né? Meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, o Otávio, ele pega os livros para ler, é interessante, como a gente estava falando, né? Ser espelho, né? E quem sabe eles consigam aí mudar esses hábitos e fomentar essas livrarias. A Livraria Pontes é um exemplo de livraria que conseguiu se manter aí no mercado. Um abraço para as meninas da Livraria Pontes. E é um lugar maravilhoso, eu acho que em Campinas tem poucos, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer lá, eu já vi que a Band fez várias reportagens lá com as meninas. E é um lugar maravilhoso, é por isso a ideia de fazer o lançamento lá também. A editora é deles, né, da Pontes, mas fazer lá o lançamento porque é um lugar aconchegante, um lugar para você ali se encontrar, tomar um café, ler um bom livro, um lugar silencioso. Então tem tudo a ver aí com a ideia do livro, né? Editora Pontes, que é de Campinas, que fica ali na rua Doutor Miguel Penteado, no Jardim Chapadão. E o lançamento vai ser amanhã na Livraria Pontes, às 18h30, 6h30 da noite, na rua Doutor Quirino, número 1223, no centro. Estou com um livro em mãos, qualidade muito boa e um hábito de leitor, que é cheirar as páginas do livro. É sempre tão agradável pegar um livro novo, Latino. É muito gostoso. Olha, eu como uma representante da geração Z, ansiosa, procrastinadora, eu queria saber um spoiler. Qual que é o maior mito sobre mudança de hábito que você buscou desconstruir no livro? Não existe um manual prático para todos. As pessoas são complexas, como eu falei, e elas precisam se conhecer, e se conhecendo elas vão atrás do que faz sentido para elas. Não existe um manual para felicidade, não existe um manual prático para emagrecer, para fazer um novo idioma, para procurar um novo emprego. Tudo isso é complexo e as pessoas têm que entender, a partir desse livro eu trago isso, elas têm que se conhecer primeiro. E ela se conhecendo, ela consegue chegar no caminho que ela pretende. Você acha que existe uma pressão, principalmente nas redes sociais? Hoje a gente vê muitos coaches, né? Não generalizando, mas essa coisa do coach, de você pode, você consegue, isso não é uma pressão também? Nath, e eles sobem muito a régua, vamos dizer assim. E isso causa ansiedade às pessoas. E até mesmo uma forma de depressão para aqueles que não conseguem alcançar. Eles sobem... A rede social vamos colocar aqui, né? É Alice nos Países das Maravilhas, né? Tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Mas a vida real não é assim, né? E essas pessoas se iludem com isso. E como a régua está muito acima, elas ficam depressivas porque elas sabem que elas não podem chegar àquilo. Mas aquilo é ilusão, não existe, né? É isso que as pessoas têm que ter, essa sensação que aquilo que está sendo postado, colocado por essas pessoas, na realidade é uma coisa inexistente, né? Comece pela sexta-feira a arte de iniciar mudanças sem esperar o momento perfeito. Agora, digamos que a gente começa pela sexta-feira algo e chega no domingo. Domingo é um dia complicado. Nossa. Domingo à noite é o dia do não quero saber de nada no planeta Terra. Como
levar esse ânimo todo, essa empolgação que você teve na sexta-feira, que você talvez tenha esticado para o final de semana, quando entra na rotina a partir de segunda? Boa, Heitor. Olha, outro spoiler, hein? A história da Giovana nesse livro acontece bem isso. Ela começou no Natal, só que ela teve um desânimo e é normal. E a gente precisa se entender. É normal você cair. A vida não é uma reta. A vida são altos e baixos. Quando você está no baixo, você tem que aprender. E aí você volta. Não conseguiu no domingo, que é normal, né? Volta na segunda, vamos lá. O que não pode é ficar procrastinando, né? Quando isso se torna uma rotina, eu duvido que a pessoa vai querer deixar de fazer, porque se ela deixar de fazer, ela vai sentir falta, né? Então deixa virar uma rotina naturalmente. Se caiu, espera, aprende e levanta com isso. E para finalizar, achei muito legal que você transformou tudo isso em um propósito ainda maior, porque 50% das vendas obtidas com o livro serão destinadas a instituições. Essa ideia veio desde sempre? Já era um propósito de vida ou foi ali no meio do caminho durante o processo de escrita? Ô Nath, essa instituição que acolhe crianças e adolescentes, eu sou voluntário lá e eu havia feito um primeiro livro sobre gestão pública e já destinei os recursos para eles, né? No lançamento do livro foi o recurso. E esse eu quis ir mais além. Toda a venda desse livro, o lucro dele, 50% do lucro dele, vai para essa instituição, que é uma forma de ajudar e manter. Existem hoje 2 casas que recebem essas crianças e os adolescentes em Campinas e eles precisam muito de ajuda para se manter, né? São crianças ali, a gente teve depois da pandemia um número crescente de crianças e com base nisso eu espero vender muito para ajudá-los ainda mais. Então o ouvinte aí saiba que estará ajudando uma instituição séria, transparente aqui de Campinas, que precisa muito aí para se manter. E para a gente finalizar a entrevista, a frase, não vou estragar a tua experiência, tá? Mas a frase que fecha o livro é: lembre-se sempre, sua próxima sexta-feira é uma promessa de recomeço, de vitória, de vida. Não a desperdice. Próxima sexta-feira é amanhã. E amanhã você pode conhecer de perto o Flávio Emílio Rabetti e ter em mãos também Comece pela Sexta-feira, a arte de iniciar mudanças sem esperar o momento perfeito. O lançamento está marcado para amanhã às 6h30 da noite na Livraria Pontes, na rua Doutor Quirino, número 1223, 1223, no centro de Campinas. Publicação que também estará disponível nas plataformas digitais. Flávio, sucesso para você amanhã e em todas as próximas sextas-feiras da sua vida. E, enfim, hoje é quinta. Hoje tem festa aqui no Grupo Bandeirantes. Então eu prometo que eu começo a leitura do seu livro pela sexta-feira, tá combinado? Obrigado, pessoal. Só posso anunciar o meu Instagram? Fique à vontade. Que lá tem o site também que tem todas as dúvidas pro livro, tá? É @FlávioEmílioRabetti. TTI, né? Isso, TTI. Perfeito. Quem tiver interesse pode me procurar lá, que tem o site também lá que tá com o link da venda online. Fiquem à vontade aí e estou à disposição. Conversamos com o escritor Flávio Emílio Rabetti, autor do livro Comece pela Sexta-feira, a arte de iniciar mudanças sem esperar o momento perfeito. São 10h52, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue com os destaques desta quinta, 11 de dezembro, na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.